Olá, tudo bem? Sou o professor Wagner. Com esse vídeo aqui nós vamos dar início ao nosso curso de raciocínio lógico, cuja ementa é o seguinte. Nós vamos estudar as estruturas lógicas, a lógica de argumentação, analogias, inferências, deduções e conclusões, a lógica sentencial ou lógica proposicional, ou lógica bivalente, recebe esses três nomes, e dentro dessa lógica, proposições simples e compostas, tabelas verdades, equivalências, leis de De Morgan, diagramas lógicos e no item 4, a lógica de primeira ordem ou então lógica de predicados. Até o item 4 é o que nós chamamos de lógica formal. Os itens 5, 6 e 7 é a lógica quantitativa, que são conteúdos da matemática. Princípios de contagem e probabilidade, operações com conjuntos, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Nessa primeira aula eu gosto de tecer algumas considerações, que eu chamo de considerações preliminares, para que o candidato entenda o que vem a ser o raciocínio lógico, o que ele está estudando, porque acredito que facilita o entendimento do que vai ser passado. O que eu vou falar aqui agora não é alvo de questões em prova, mas com certeza vai facilitar muito o seu entendimento do curso, principalmente até o item 4, aí, referente à lógica formal. Então a lógica é uma ciência e o campo de atuação da lógica é a linguagem. Não a linguagem como é vista aí pela linguística, pela gramática, não de uma forma ampla, mas uma parte da linguagem. É onde há um contexto argumentativo. Então, se você está querendo explicar, está diante de um fato e está procurando explicações para esse fato, ou se você tem uma conclusão e está com algumas proposições no sentido de explicar essa conclusão, ou se você tem uma tese e está com as premissas, tem algumas premissas que justifique essa tese, você está num contexto argumentativo. E é aí que atua a lógica, Em que sentido? No sentido de validar essa estrutura, no sentido de validação. Será que as suas explicações te levam ao fato? Será que as suas proposições te levam àquela conclusão? Será que suas premissas te levam à sua tese? É esse o objeto de estudo da lógica. E tem três formas de argumentação. Tem o argumento chamado dedutivo, a dedução, a indução e a abdução. E aqui, exatamente aqui na dedução, que entra o raciocínio lógico. Quando pede essa lógica formal em concurso, as instituições cobram o argumento dedutivo. E algumas vezes inclui o indutivo, a indução, e mais raramente a abdução. No final lá da lógica formal, daquele item 4 lá da ementa, eu vou fazer um paralelo entre essas três formas de argumento aqui, mas durante todo o curso nós vamos estar aqui, trabalhando o argumento dedutivo, mostrando as estruturas que vão levar a esse argumento dedutivo. E mais uma última coisa aqui para encerrar, com relação à linguagem. Essa linguagem aqui, que a gente trabalha na lógica, é uma linguagem diferente da linguagem natural, da linguagem corrente. É muito importante que você tenha esse entendimento. Ela é diferente em que sentido? Primeiro que é uma linguagem artificial, foi criada com um propósito, para um determinado fim. É uma linguagem que preocupa com a sintaxe e não com a semântica, ou seja, ela preocupa com a forma e não com o conteúdo. E é uma linguagem simbólica, que usa muito a simbologia para representar essa sintaxe, essa estrutura aqui. Então, fazendo um paralelo aí lá com a gramática, quando você está fazendo análise sintática, você está analisando ali sujeito, predicado, adjetivo, advérbio, as orações, etc. Você não está preocupado com o conteúdo ali daquela frase, daquela proposição, daquela oração. O conteúdo não interessa. Você está fazendo uma análise da estrutura da frase, da oração. Então, o raciocínio lógico é como se o tempo todo nós estivéssemos fazendo essa análise sintática, estivesse o tempo todo preocupado com a estrutura, com a forma
e não um conteúdo. Para fechar isso aí, eu vou citar uma frase aqui de Noam Chomsky, que diz o seguinte, ó: ideias verdes descoloridas descansam furiosamente. Veja que nós temos aí sujeito, predicado, adjetivo, advérbio, o verbo, o advérbio, tudo bem colocado, tudo no seu lugar certo. Portanto, né, em termos de sentidos, de conteúdo semântico, essa frase não tem sentido algum. Né? Ideias verdes, descoloridas, descansam furiosamente. Mas, estruturalmente, ela está perfeita. É o que nós vamos estudar aqui no raciocínio lógico. Nós vamos nos preocupar a todo momento com a forma, com a estrutura e não com o conteúdo. Essa é a minha mensagem, essas considerações preliminares. Já no próximo vídeo, nós vamos dar início ao curso propriamente dito, com o conceito de proposições. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.